Quando a Rússia lançou sua suposta operação militar especial em fevereiro de 2022, havia uma crença mundial de que a Ucrânia cairia em poucos dias ou semanas. A Rússia, considerada o segundo exército mais forte do mundo, pretendia dominar as defesas ucranianas e tomar Kiev antes da reação do Ocidente, tornando-a uma das campanhas mais eficazes da história recente. Após 3 anos e meio, a previsão se mostra um dos maiores fracassos de inteligência da história militar moderna. Não é porque os analistas erraram o cronograma, mas porque eles fundamentalmente não entenderam o que estavam analisando. A Rússia não iniciava uma operação militar calculada, mas cometia um suicídio estratégico. O fracasso da Rússia em avançar na Ucrânia era quase inevitável. Cada parte do plano de guerra do presidente russo Vladimir Putin foi baseada em suposições irreais, desde a resistência ucraniana até a doutrina militar soviética, que se revelou inadequada para a guerra moderna. Os sinais de alerta estavam lá desde o primeiro dia. Para qualquer um disposto a olhar além da propaganda e examinar as fragilidades sistêmicas que têm atormentado as operações militares russas há mais de um século. Vamos analisar por que a Rússia estava fadada ao fracasso desde que Putin ordenou o ataque. Segundo pesquisas do think tank Royal United Services Institute, ao anunciar a invasão, Putin esperava controlar a Ucrânia em 10 dias. Mesmo esse cronograma era mais otimista do que os planejadores russos acreditavam. A falha fundamental na estratégia da Rússia era tanto de natureza tática quanto psicológica. A avaliação de Putin sobre a Ucrânia estava tão errada por 2 motivos principais. Primeiro, Putin realmente acreditava que a Ucrânia não era legítima ou independente sem a Rússia. Isso foi divulgado em seu famoso ensaio sobre a unidade histórica de ucranianos e russos, que saiu em julho de 2021, praticamente anunciando a invasão. Mas, talvez mais importante, nos últimos 20 anos, Putin fez o possível para eliminar qualquer opinião divergente, tanto de seu círculo íntimo quanto de seu governo. Assim, ele está basicamente cercado por pessoas que ou têm a mesma visão ideológica que ele, ou têm tanto medo de contradizê-lo que não demonstram isso. Então, em vez de uma invasão convencional liderada por todas as forças militares que a Rússia poderia reunir em sua frente ocidental, Putin planejou o que ele chamou de Operação Militar Especial, liderada pelos Serviços de Segurança Russos ou Serviço Federal de Segurança. Para evitar sanções do Ocidente, o plano era concluir rapidamente a operação, usando grupos infiltrados para neutralizar a liderança ucraniana. As consequências dessa decisão puderam ser vistas quase imediatamente. Quando as forças russas invadiram a Ucrânia, Moscou enviou uniformes de desfile para celebrações de vitória. Mas o que não entrou no país foram peças de reposição para equipamentos necessários para manter operações de combate prolongadas. Ainda mais condenatório, mapas capturados de comandantes russos de nível intermediário não continham ordens de ataque. Havia ordens duvidosas para marchar e ignorar a ameaça inimiga. Era basicamente um pensamento ilusório de que a Rússia poderia simplesmente entrar na Ucrânia como se fosse um dia comum, derrubar o governo e instalar um regime fantoche leal a Putin. Quando a realidade chegou, a Rússia não tinha plano de contingência. Quando o serviço especial faz o plano em vez dos militares, perde-se muitos profissionais essenciais para elaborar um plano militar coerente. O exemplo mais claro da estratégia falha da Rússia foi o ataque inicial ao aeroporto de Hostomel, a 19 quilômetros de Kiev. Essa operação seria o grande golpe da Rússia ao entrar na Ucrânia. Incluía a ocupação do aeroporto, um dos maiores e mais equipados do mundo, por ser base do Antonov AN-225 maior avião do mundo, e mantê-lo sob controle russo. Após ocupar, a Rússia poderia enviar reforços direto para a capital da Ucrânia. A partir do aeroporto, seria um caminho relativamente direto até Kyiv, a capital da Ucrânia. Mas como disse o analista Andrew McGregor, tornou-se um desastre aerotransportado russo. O plano em si era estrategicamente sólido, pelo menos no papel. Os militares russos escolheram Hostomel não apenas por causa de sua grande pista de pouso, mas também por sua localização ao longo da rota de avanço das forças mecanizadas russas. Assim, forças terrestres vindas da Bielorrússia se juntariam às forças de ocupação no aeroporto, como ocorreu, para impedir completamente que a Ucrânia o recuperasse. O aeroporto tinha terreno favorável e defensável ao redor da pista, além de defesas mais leves que outros aeroportos próximos, por ser voltado à carga civil.
Isso significava que uma pequena força de ataque poderia tomar e manter o aeroporto por tempo suficiente para que reforços chegassem por via aérea ou terrestre. Mas a execução revelou falhas fatais na inteligência e no planejamento russos. As unidades avançadas da Rússia, compostas por entre 200 e 300 chamados soldados de elite, foram transportadas de Belarus para Hostomel por meio de uma dúzia de helicópteros. Apesar de chegarem inteiros ao aeroporto, o que já foi uma conquista, foram descobertos a dezenas de quilômetros de distância. A Ucrânia já estava preparada para esse ataque. Cerca de 200 recrutas da 4ª Brigada de Reação Rápida estavam posicionados ao redor do campo de aviação e haviam estabelecido posições defensivas ao redor do aeroporto. Armados só com armas leves, mísseis antiaéreos soviéticos e antitanque. Quando helicópteros de transporte russos tentaram desembarcar paraquedistas, eles foram recebidos com intenso fogo de armas leves das posições ucranianas, forçando-os a circular o aeroporto e pousar em campos ao redor e próximos a edifícios residenciais. Defensores ucranianos com sistemas IGLA, Infrared Guided Launch Armament, abateram 4 helicópteros Ka-52 e 1 Mi-28. Isso prejudicou significativamente o ataque russo e deu um impulso moral muito necessário aos defensores. Mais importante, a Ucrânia já havia bloqueado a pista com veículos e aeronaves abatidas, impedindo pousos. Isso deixou o aeroporto inútil para seu propósito original. A Ucrânia pediu reforços de vilarejos próximos, que chegariam em breve. Assim, as defesas locais tinham motivo para esperar. Depois, a Rússia desistiu do plano, ao perceber que talvez não funcionasse. Relatos apontam que aeronaves russas partiram de Pskov, a 2 horas de Kyiv. A força tinha no mínimo 1.000 soldados, podendo chegar a 4.000 embarcados em 18 aviões Il-76 no mesmo dia. No entanto, nenhum dos reforços apareceu no aeroporto, tendo sido redirecionados de volta para a Rússia ou Belarus, quando a ocupação inicial começou a demorar demais. Apesar da ocupação técnica do aeroporto, isso só aconteceu bem à tarde, momento em que as forças russas vindas de Belarus foram atrasadas ao norte, tendo encontrado defesas locais também. Simultaneamente, a infantaria mecanizada da Ucrânia chegou ao aeroporto e, ao ver que ele estava pelo menos nominalmente sob controle russo, lançou ataques de artilharia sobre ele, danificando ainda mais o aeródromo. Ao anoitecer, Hostomel já não servia mais como ponte aérea para o ataque russo a Kiev. O colapso desse plano, então, forçou as forças russas a uma ofensiva terrestre prolongada e custosa. O custo humano foi estarrecedor. O Kiev Post relatou que cerca de 500 soldados russos morreram na batalha, incluindo a segunda onda de infantaria mecanizada. Esse será só o primeiro de muitos dias com baixas na casa das centenas para a Rússia. O fracasso em Hostomel acabou com o conceito estratégico da Rússia para a guerra. Sem a capacidade de transportar grandes reforços por via aérea diretamente para o coração da Ucrânia, a Rússia foi forçada exatamente ao tipo de campanha terrestre prolongada para a qual não estava preparada para lutar. Pode-se argumentar que essa falha em criar táticas inovadoras está profundamente enraizada na própria doutrina militar da Rússia. As forças armadas da Rússia enfrentam um problema geracional devido às raízes soviéticas e à resistência em adaptar a doutrina aos tempos modernos e aos equipamentos. Ao contrário das forças da OTAN, que institucionalizam as lições aprendidas no campo de batalha, a Rússia recorre a cenários predeterminados em guerras de atrito, reciclando modelos do passado e confiando em mobilização em massa previsível em vez de manobras. Não é só sobre equipamento ou treinamento, mas sobre como a Rússia encara a guerra. O corpo de sargentos da Rússia sofre de subdesenvolvimento crônico, embora seja pilar essencial da liderança militar moderna. Isso gera uma ligação fraca entre oficiais que planejam táticas e tropas que as executam. Ao contrário das forças ocidentais, onde os sargentos permitem uma iniciativa descentralizada no campo de batalha, a estrutura rígida de comando de cima para baixo da Rússia impede que os oficiais de níveis inferiores tomem decisões táticas autônomas. Isso deixa as operações russas inflexíveis, então, quando algo dá errado, suas táticas não conseguem se adaptar a mudanças rápidas. A dificuldade de adaptação tem raízes históricas anteriores à era soviética. O historiador Vassily Klotchevsky abordou isso ao falar do reinado de Ivan IV. O povo era forçado a pensar conforme as autoridades, sem direito à própria vontade. A mentalidade autoritária, moldada por séculos de domínio tsarista e soviético, gerou uma cultura militar incompatível com a guerra moderna.
E a Rússia tem pagado o preço pelas consequências disso. É inegável que parte da falta de progresso se deve à má liderança dentro do exército e a uma estrutura de comando e controle russa altamente centralizada. Quando as unidades russas enfrentaram resistência ou mudanças rápidas na batalha, não conseguiram se adaptar. Isso contrastava com o exército da Ucrânia, que treinava com tropas da OTAN desde a anexação da Crimeia em 2014. Isso deu à Ucrânia vários anos de experiência, trabalhando com algumas das equipes mais experientes, especialmente em termos de adaptação e realização de operações em pequena escala. Esse fracasso em se adaptar também resulta da doutrina militar russa, que não mudou desde a era soviética quanto à visão de cenários de batalha. Um relatório do Instituto Francês de Relações Internacionais, indica que a doutrina militar russa prioriza uma guerra total contra a OTAN. A antiga crença de que a OTAN invadiria a Rússia não parece ter mudado, mesmo quando a Rússia e a OTAN aparentemente começaram a ter perspectivas mais positivas sobre a geopolítica global e as relações bilaterais. Segundo o relatório do Instituto Francês de Relações Internacionais, a doutrina russa falha ao presumir que a Rússia teria vantagem de terreno em uma guerra defensiva. Isso permitiria à Rússia usar suas forças aéreas como plataformas essenciais de vigilância e negação contra um inimigo buscando superioridade aérea. A Rússia usaria sua força aérea em ataques de precisão, com apoio de infantaria mecanizada e defesas antiaéreas. Na Ucrânia, houve total degradação dessa crença. A Rússia iniciou uma guerra ofensiva sem garantir superioridade aérea sobre a Ucrânia. As defesas em camadas fornecidas pela Ucrânia e as falhas institucionais significaram que a maior parte da força aérea da Rússia acabaria sendo subutilizada. Isso diminuiu a eficácia dos ataques de longo alcance e das ofensivas terrestres da Rússia, pois o país não parecia prever a falta de apoio aéreo adequado. Embora a doutrina russa explique em parte a dificuldade da Rússia em usar sua vantagem numérica, a atuação dos serviços de inteligência pode ser vista como o principal fator da invasão. Em primeiro lugar, resumindo, os serviços de inteligência da Rússia estavam alimentando mentiras desconfortáveis para a PU sobre a fraqueza ucraniana. Os serviços de inteligência ocidentais já sabiam das intenções e capacidades russas. Mesmo meses antes da invasão, as agências de inteligência e diplomatas dos Estados Unidos e do Reino Unido detalharam publicamente o que disseram serem os planos do Kremlin para a invasão. Em novembro de 2021, o diretor da CIA, William Burns, viajou a Moscou para alertar diretamente os oficiais russos contra a invasão. Em janeiro de 2022, Burns foi a Kiev informar Zelensky pessoalmente sobre avaliações da inteligência dos Estados Unidos da América sobre a iminente invasão russa. Esses mesmos planos foram reiterados pelo então presidente Joe Biden, ele mesmo. O compartilhamento de informações deu à Ucrânia uma vantagem inesperada, permitindo que soubesse dos planos russos, como o ataque ao aeroporto de Rostomel. Forças ucranianas aguardavam preparadas, especialmente considerando que o ataque a Rostomel era algo do qual a Ucrânia já tinha conhecimento, de certa forma, por causa da anexação da Crimeia, que aconteceu da mesma maneira. A inteligência russa fornecia avaliações quase fantasiosas, apesar de alguns dados do Serviço Federal de Segurança apoiarem estudos de fontes abertas. A quantidade e o tipo de dados usados para informar a decisão de Putin foram cuidadosamente filtrados. Para sustentar a crença de Putin de que avançava facilmente na Ucrânia, o resultado era previsível. Apesar da inclinação de Putin pelo sigilo, ele teria sido muito melhor servido se simplesmente tivesse pesquisado no Google as atitudes dos ucranianos em relação à Rússia e lido os resultados das pesquisas de opinião disponíveis publicamente. Talvez em nenhum outro lugar, o fracasso estratégico da Rússia seja mais evidente do que em sua adaptação catastroficamente lenta à guerra com drones, que se tornaria a tecnologia definidora dos conflitos do século XXI, ao longo da própria guerra que iniciou. Enquanto a Ucrânia rapidamente adotou e inovou com a tecnologia de drones, a Rússia permaneceu presa à mentalidade da Guerra Fria, focada em plataformas convencionais e massivas. A prova desse fracasso é detalhada por organizações como a Oryx, que registraram as perdas confirmadas de equipamentos. Até meados de 2025, a Rússia terá perdido ao menos 4.000 tanques, possivelmente mais. As perdas de veículos blindados já somam 13.000 segundo a mesma contagem, superando o que a maioria dos países possui. Esses números mostram como o poder militar russo
fracassou contra um adversário antes visto como militarmente irrelevante. Um dos principais avanços da Ucrânia foi a total abertura do desenvolvimento de sua tecnologia de drones. Equipes voluntárias produziam e testavam drones em garagens e estúdios caseiros, depois financiadas pelo governo ucraniano para liderar pesquisa e desenvolvimento. Assim, equipes compartilhavam avanços para acelerar o desenvolvimento. Assim, a Ucrânia acelerou do conceito ao protótipo e ao equipamento utilizável em meses, não em anos, como no processo militar tradicional. E mesmo assim, a suposta modernização da Rússia provou ser em grande parte apenas cosmética. Por exemplo, o mais novo tanque da Rússia, o T-14 Armata, foi amplamente exibido em desfiles e praticamente não apareceu no campo de batalha real. Isso se relaciona ao fato de a Rússia ter superestimado sua capacidade de aquisição, pois o Armata foi de milhares planejados para apenas 20 construídos no início da invasão. E quando a Rússia finalmente tentou usar seu equipamento de exibição, os resultados foram embaraçosos. Os tanques T-14 Armata foram enviados à linha de frente na Ucrânia, mas logo removidos. Os fracassos da Rússia também ocorreram no Mar Negro, onde deveria ter tido superioridade incontestável. Com a Ucrânia quase sem marinha no início da guerra, a frota do Mar Negro da Rússia deveria dominar o mar em poucos dias. Em vez disso, a Ucrânia revolucionou a guerra naval e demoliu sistematicamente o poder naval russo, usando apenas engenhosidade e tecnologia fornecida pelo Ocidente. Até meados de 2025, a Ucrânia terá destruído ou inutilizado cerca de 40% da frota do Mar Negro da Rússia, forçando o restante a fugir para portos onde são praticamente inúteis, e até servindo de alvo para testes de drones de longo alcance. O auge simbólico foi a destruição do navio-chefe Moskva da frota do Mar Negro da Rússia. Esse foi o momento em que o mundo viu que a marinha russa não era invencível. O avanço dos drones navais da Ucrânia, especialmente os operados na água, é visto como uma das inovações militares mais rápidas da era moderna. Isso levou a aplicações práticas e devastadoras. As consequências estratégicas para a Rússia foram devastadoras, mas ofuscadas pelos ganhos econômicos da Ucrânia. Ao afastar navios russos das rotas ucranianas, drones navais obtiveram vitórias táticas e garantiram a sobrevivência econômica da Ucrânia. Exportações de grãos da Ucrânia geram quase 10 bilhões de dólares para financiar o esforço de guerra. O fracasso da Rússia na Ucrânia é abrangente porque reflete não só derrotas táticas, mas o colapso de todo o sistema político-militar. Esse sistema não foi feito para esse tipo de guerra. A Rússia entrou na guerra acreditando que o governo ucraniano recuaria ou seria traído pela própria população, que as tropas russas seriam recebidas como libertadoras. Com as suposições falsas, a Rússia ficou sem alternativas reais. As forças russas não avançaram muito no campo de batalha, conquistaram poucos territórios, perderam muitos equipamentos para a Ucrânia e tiveram altas taxas de baixas e fatalidades. O custo humano é alto. Mais de 1 milhão de soldados russos morreram ou ficaram feridos desde o início da guerra. A média diária de baixas da Rússia cresceu quase todo mês desde 2022. Colocando as coisas em perspectiva, a Rússia sofreu aproximadamente 5 vezes mais fatalidades na Ucrânia do que em todas as outras guerras russas e soviéticas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O mais revelador pode ser a taxa de ganhos territoriais diante dos altos custos. Após 3 anos e meio de guerra, a Rússia controla cerca de 20% da Ucrânia, sendo a maior parte conquistada em 2014, antes da invasão atual. Entre 2022 e 2025, a Rússia teve poucos ganhos territoriais, mas com alto custo. A Forbes fez cálculos independentes com dados de abril de 2025, quando a Rússia conquistou só 176 km² de território. Se a Ucrânia mantiver essa defesa e a Rússia não ampliar a ofensiva, a guerra duraria mais 230 anos. No final das contas, a derrota da Rússia na Ucrânia não foi simplesmente resultado de azar, má liderança ou contratempos temporários. Foi a combinação dessas falhas sistêmicas que tem atormentado a cultura militar russa há décadas. O ápice ocorreu quando a Rússia precisou mobilizar suas forças em massa contra um adversário apoiado pelo Ocidente.
Cada aspecto da abordagem russa, das suposições irreais à estrutura de comando rígida, falhas de inteligência e atraso tecnológico, criou condições que tornaram o fracasso inevitável. O problema é que essas fraquezas já eram claras antes da guerra, pois a inteligência dos Estados Unidos da América já sabia que o conflito levaria a uma invasão. A lição para o futuro é clara. No século XXI, o poder militar não depende do tamanho dos exércitos ou da sofisticação dos equipamentos. Vem da capacidade de se adaptar, inovar, aprender e de unir-se a aliados poderosos. Essas são todas capacidades que sistemas autoritários sistematicamente suprimem ou evitam, justamente porque são antitéticas ao regime autoritário. Obrigado por assistir. Veja nossa análise da contraofensiva de Kharkiv para entender como as estratégias inovadoras da Ucrânia mudaram a guerra moderna. Mantenha-se atualizado sobre a estratégia militar do século XXI, inscrevendo-se no The Military Show para análises de conflitos globais.